senhor presidente, demais vereadores. Valquíria, agora com esse curso que a gente está tendo aqui na Câmara, está tendo essa oportunidade, Valquíria, a gente percebe que a inclusão ainda está muito longe de acontecer. Porque a gente vê o poder público querendo que o deficiente se adapte ao meio. E não ao meio se adapte ao deficiente, que esse é o maior erro. Eles estão confundindo inclusão com integração. É totalmente diferente isso. Nós, legisladores, nós temos que participar da vivência dessas pessoas. Eu me lembro logo no começo do nosso mandato aqui, eu acompanhei uma cadeirante que mora lá na Balsa, Mari, até ela é uma atleta paralímpica. E eu saí da casa dela, nós fomos até o ponto de ônibus, eu não ajudei ela em nada. Ela pegou o ônibus, ela foi até o terminal metropolitano, nós andamos pelo centro da cidade. Essa é uma maneira de você vivenciar. Eu também saí com um amigo meu que é cego, mora ali no Molon. Nós fomos até a rodoviária para vivenciar tudo aquilo que eles passam. É só assim que a gente vai ter uma noção, não é, Valquíria? Sim. Do que aquele deficiente passa. É só assim. Eu, até o início desse curso, eu não fazia ideia do que um surdo passa por problemas no nosso meio hoje. E ali, vivenciando aquilo, os intérpretes que estão nos auxiliando, queria até mandar um abraço para o Ricardo e para a Patrícia, que estão nos auxiliando lá. Eles nos passam toda a vivência também, as dificuldades dos surdos. Então isso é muito importante. Às vezes as pessoas que estão em casa, eles não fazem a noção, nem um pouquinho da noção do que passa um deficiente visual, um deficiente auditivo, um deficiente físico, não faz nem a noção. Precisa vivenciar para acreditar. E hoje nós temos sim que cobrar o poder público. Infelizmente, Valquíria, nós como legislativos, nós podemos criar leis, mas nós não podemos criar leis que criam despesa para o executivo. Porque se não fosse isso, porque é considerado inconstitucional, é vício de iniciativa. Se não fosse isso, Valquíria, eu tenho certeza que essa casa aqui aprovaria um projeto de lei amanhã para poder fazer esse trabalho funcionar. Nós sabemos que o intérprete é fundamental hoje para a vivência dessas pessoas. Eu vi até o menino falando de se um surdo for preso. E se um surdo for roubado? E se um surdo foi lesado? Como é que ele vai se comunicar com um ouvinte que não tem a noção de Libras ou de uma comunicação com esse surdo? Então a dificuldade é muito grande. Até hoje, infelizmente, o IBGE está muito atrasado, está com números de 2010. Isso é ridículo para um país como o nosso. Nós temos que estar com essas informações atualizadas para saber o número de deficientes visuais, para saber o número de deficientes auditivos, para saber o número de cadeirantes exato que a nossa cidade tem, para nós, legisladores, trabalhar em prol deles. Inclusive, Valquíria, aqui em Americana tem uma comissão permanente de acessibilidade. Eu participo dessa comissão. E eu não vi nenhum representante de um deficiente, de uma associação de surdos aqui de Americana nessa comissão. E é muito importante. Infelizmente, as comissões, os conselhos, até existe uma briga lá no governo federal de acabar com isso, né, padre? São loucos, isso é uma loucura, é tirar a participação da sociedade civil nos debates públicos, e isso é uma maneira também de vocês explanarem todas as dificuldades nesses conselhos, nessas comissões. Então isso é muito importante. O pessoal que está em casa, o pessoal que está me ouvindo, vivencie a vida de um deficiente para você saber o que é que eles estão passando e como você pode ajudar. Não é só o poder público, Nós temos que as pessoas também nas ruas, a gente até viu um vídeo
de uma operadora de telefonia celular que foi muito bonita, linda, 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 linda. Um deficiente auditivo que ele saía de casa e ele tinha aquela logística da vida dele. E aí essa empresa de telefonia celular treinou algumas pessoas por onde ele passava com libras. E aí ele começou a passar no verdureiro, o cara começou a se comunicar com ele. Passou no jornaleiro, o cara começou a se comunicar com ele. Chegou um momento que ele até se emocionou. Ele falou, nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? O mundo está mudando, o mundo mudou da noite para o dia. Então, existem até filmes, Valquíria. Aquele O Milagre, até eu vi o surdo cego, né? O caso dele. O Milagre de Ana Zuckman. Como é que é? Zuckman, né? Ana Sullivan. Isso. Eu assisti essa semana, depois que eu comecei a fazer o curso. Existe um outro filme também que fala sobre cego, que é A Última Vista. É lindo o filme. Ali você vê todas as dificuldades que um deficiente passa, no caso de um deficiente visual e um auditivo. Então, as pessoas que não têm esses problemas na família, comecem a observar mais e comecem a tentar vivenciar para trazer mais dignidade para essas pessoas. Não depende apenas do poder público, não. Dependem também do meio em que essas pessoas vivem. E tem que se cobrar dessas pessoas também que deem dignidade, porque eles são gente como a gente e também precisam de carinho, de afeto e de amor. Até eu gostaria de fazer aquele símbolo, eu te amo, porque é só assim, com amor, é que a gente vai construir um mundo diferente. Obrigado, Valquíria.